Existe algo de místico quando olhamos para o passado do Tibia. Hoje, nos acostumamos com sistemas automatizados, proteções contra a morte e uma progressão acelerada. Mas houve um tempo em que esse jogo era realmente brutal. Um tempo em que cada nível conquistado era um desafio, e a morte significava perder dias ou até semanas de trabalho. Hoje não vamos apenas listar nomes, vamos mergulhar nas histórias daqueles que construíram suas reputações numa era onde não existiam atalhos. Esses são os nomes que definiram o que significa ser uma lenda no Tibia. Tudo começa com a precursora de todas as lendas, Bubble. Em Antica, ela redefiniu o padrão do que até então era considerado impossível. No dia 23 de abril de 2002, Bubble se tornou a primeira jogadora na história a alcançar o level 100. Mas o que torna isso tão lendário não é apenas um número, mas o método usado. Bubble conquistou isso caçando na Orc Fortress e nas Dragon Lairs de Venori, eventualmente ganhando o apelido de Elite Dragon Slayer. Mas naquela época não existiam respawns rápidos como hoje em dia, era puro grinding. Cerca de 2 anos depois, em 2004, ela também foi a primeira jogadora a atingir o level 200. E sua habilidade era tão fora da curva que rumores diziam que ela foi ajudada por ser esposa do GM Nietzsche. Bubble possuía itens que pareciam mitos, como o Golden Helmet e a Magic Plate Armor. Em sua Annihilator Quest, após a morte dos seus 3 companheiros, ela matou o Demon que bloqueava a passagem e finalizou a quest sozinha. Mas enquanto Bubble reinava, um titã surgia. Eternal Oblivion. Steve, o jogador por trás do char, criou um Elite Knight considerado imortal em seu auge. O nome, que ironicamente significa esquecimento eterno, foi forjado através de uma estratégia genial. Steve e seu colega de quarto, Jeff, semearam intrigas entre as maiores guilds do servidor para causar uma guerra, permitindo que treinassem em paz, enquanto os outros lutavam. Ele foi o primeiro Knight a alcançar o Magic Level 9 e o primeiro a obter skill 110 de Sword e o level 250. Além de ser dono de skills lendários de Sword e Shielding, era dono também do raríssimo Horned Helmet. Guilds inteiras tentavam matá-lo, mas sem sucesso. Sua fama era tamanha que ele cultivou uma forte amizade com o brasileiro Will Hunting e protagonizou vídeos clássicos do Tibia Khan. Sua lenda, no entanto, teve um fim melancólico. Após mortes que o fizeram regredir do level 300 para o 297 e um banimento por Power Abuse, o personagem estagnou e acredita-se que foi vendido ou doado para Jeff após a formatura de Steve. E para desafiar a até então supremacia dos Knights, surgiu Cachero, o primeiro Master Sorcerer a atingir o level 200 e o primeiro a ultrapassar Bubble no ranking global. Cachero chocou o mundo ao solar Demon Helmet Quest. E lembre-se, naquela época não existiam hotkeys para runas, nem wands ou rods, e mages usavam armas corpo a corpo. Ele entrou na sala e matou todos os demons totalmente sozinho. Infelizmente, sua carreira foi manchada quando a Cipsoft descobriu que ele dividia a conta com sua namorada, através de uma checagem de IP, resultando em um banimento que foi reduzido após pressão da comunidade. Se Bubble e Eternal Oblivion era força bruta, Mateus Dragon Wilk foi precisão matemática. Esse Elder Druid polonês provou que sua vocação não servia apenas para curar,
No dia 6 de março de 2007, ele foi o primeiro jogador a alcançar o incrível level 300, utilizando o recém-implementado elemento de gelo para dizimar demons e colocar a Polônia no topo do mundo. Mateus era uma verdadeira celebridade. Jogadores criavam personagens em Harmonia apenas para vê-lo parado no DP, onde também brilhava como líder da guild Ruthless. Guild essa que foi responsável por completar a PoE pela primeira vez na história, no dia 23 de dezembro de 2006. Ele calculava sua experiência diária minuciosamente, elevando o Power Gaming a uma ciência, até parar de jogar no level 346, deixando seu legado no Tibia. O Brasil tem um capítulo controverso nessa história, protagonizado por Lorde Paulistinha. Jogando em Elera, ele colocou o país no topo do Tibia, sendo o primeiro a atingir os levels 350, 400 e 450. O primeiro Knight com Magic Level 11, dono de 2 Thunderhammers e uma fortuna estimada em 111kk, o que pra época era algo absurdo. No entanto, Lorde Paulistinha é o símbolo da perda da inocência do jogo. Sua guild declarava guerra a qualquer mage acima de level 40, e ele admitiu publicamente comprar o personagem e usar bot. A justiça, embora tardia, foi severa. Ele foi deletado no level 467, o maior nível já banido na história até então. Outro brasileiro notável foi Tripida, um Master Sorcerer de Astera que foi o primeiro a alcançar o level 300 no país, e o segundo jogador do mundo a atingir essa marca, atrás apenas de Mateus Dragon Wilk. Além disso, ele também chegou a figurar entre os top 3 Magic Levels do jogo mundialmente. Algo impressionante para um jogador brasileiro naquele período, quando a disputa por rankings era brutal e pouco acessível. Infelizmente, ele foi vítima da insegurança da época. Foi hackeado no level 314 e o invasor o matou repetidamente até regredir ao level 276. Antes mesmo desse episódio, Tripida já enfrentava problemas constantes com lags e freezes, chegando a declarar que tinha parado de jogar por frustração com as condições do jogo. Seu level 300 foi alcançado no dia 26 de maio de 2007, uma data que marcou definitivamente a história do Tibia brasileiro. Bom, essas são apenas algumas das histórias que moldaram o Tibia que a gente aprendeu a amar. Tem muita lenda que ficou de fora e muita história que daria um vídeo inteiro só pra ela. E isso foi proposital. Esse vídeo é um teste, um formato diferente mas focado em contar histórias e resgatar essa memória do jogo. Então eu queria muito saber o que você achou desse estilo. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho, pesquisa, roteiro e edição. Então se você curtiu a ideia e acha que esse formato merece continuar, não esquece de deixar um like, comentar e compartilhar. Esse apoio é o que mostra que vale a pena seguir com vídeos assim. E comenta aí também quais lendas você acha que merecem um episódio próprio, ou que não poderiam faltar numa parte 2. Principalmente se você viveu nessa época, você sabe que algumas histórias não precisam ser explicadas, elas só precisam ser lembradas. Valeu e até o próximo vídeo.